aula de hoje teremos questões de legislação de trânsito especial PRF. Se você não me conhece, meu nome é Aline Florner. Sou criadora do método QR2 de estudo por questões e professora do canal Estudante Estuda. Se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma aula. Agora vamos estourar esse like? Ajuda demais para que eu possa produzir mais e mais conteúdos gratuitos. Deixe um comentário dizendo qual tema você quer ver aqui. Ao fazer as questões, primeiro veja a pergunta, pause o vídeo e tente responder. Após responder a questão, dê play no vídeo e veja se acertou. Acertou sabendo a resposta? Ótimo! Passe para a próxima questão. Acertou no chute? Tudo bem, mas anote resumidamente a parte que não sabe ou que tem alguma dúvida. Errou? Agora é a hora de errar. Não se preocupe, anote resumidamente a parte que não sabe ou que tem alguma dúvida. Um ponto importante: releia suas anotações ao final dessa aula, refaça essa aula e veja se assimilou melhor. Releia suas anotações sempre que puder, essa será a sua revisão. E uma dica de ouro: o ponto mais importante dos exercícios é você descobrir lacunas no seu aprendizado, onde você deve reforçar e revisar sempre. Assim, você melhora a sua memorização e retém mais conteúdo na memória de longo prazo. Caso você queira conhecer mais ou aprofundar na metodologia de estudo por questões, basta acessar a descrição desse vídeo e conhecer o curso de elite para a área policial com vídeos, áudios e PDFs. Ou se prefere estudar apenas por videoaulas, pode optar pelo Clube de Questões em Vídeos. Boa aula! Vamos para a tela? FCC, Agente Estadual de Trânsito, DETRAN 2019. Uma das competências do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, é estabelecer as diretrizes do regimento das Juntas Administrativas de Recursos de Infrações, JARI. Item correto, CTB, artigo 12, inciso 6. Compete ao CONTRAN estabelecer as diretrizes do regimento das JARI. FCC, Agente Estadual de Trânsito, DETRAN 2019. Compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União apurar, prevenir e reprimir a prática de atos de improbidade contra a fé pública, o patrimônio, ou a administração pública ou privada referentes à segurança do trânsito e credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito na forma estabelecida em norma do CONTRAN. Item errado. Compete ao órgão máximo executivo da União apurar, prevenir e reprimir a prática de atos de improbidade contra a fé pública, o patrimônio ou a administração pública ou privada referentes à segurança do trânsito. Contudo, compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito na forma estabelecida em norma do CONTRAN. FUNRIO, Policial Rodoviário Federal, 2009. Os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão os respectivos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários, estabelecendo os limites circunscricionais de suas atuações. Sobre as competências atribuídas aos respectivos órgãos e entidades que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, é correto afirmar que compete ao Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, estabelecer as normas regulamentares referidas neste Código e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito e coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, objetivando a integração de suas atividades.
Item correto. Estabelecer as normas regulamentares referidas no CTB e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito e coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, objetivando a integração de suas atividades, é competência do CONTRAN. FUNRIO, Policial Rodoviário Federal, 2009. O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades. Não compõem o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e entidades: a Polícia Rodoviária Federal, as polícias militares dos estados e do Distrito Federal, as juntas administrativas de recursos de infrações, JARI, os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Item errado. Polícia Rodoviária Federal, ok. Policiais militares dos estados e do Distrito Federal, ok. Juntas administrativas de recursos de infrações, JARI, ok. Órgãos e entidades executivos de trânsito da União, Estados, Distrito Federal e municípios, ok. E órgãos e entidades executivos rodoviários da União, Estados, Distrito Federal e municípios, ok. FUNRIO, Policial Rodoviário Federal, 2009. O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-se pelo Código de Trânsito Brasileiro, instituído pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. Assim, é correto afirmar que o trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Estadual de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito. Item errado. CTB, artigo 1º, parágrafo 2º. O trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotarem as medidas destinadas a assegurar esse direito. FUNRIO, Policial Rodoviário Federal, 2009. O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional abertas à circulação rege-se pelo Código de Trânsito Brasileiro, instituído pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. Assim, é correto afirmar que considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Item correto. Esse é o conceito de trânsito para a legislação brasileira atualmente em vigor. FUNRIO, Policial Rodoviário Federal, 2009. É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para a circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins,
desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestres. Em relação aos pedestres e aos condutores de veículos não motorizados, é correto afirmar que, nas áreas rurais, quando não houver passeios ou quando não for possível a utilização destes, a circulação de pedestres na pista de rolamento será feita com prioridade sobre os veículos, pelos bordos da pista, em fila única e também em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança ficar comprometida. Item errado. Primeiro erro. Nas áreas rurais deve haver acostamentos. Segundo erro. Quando a questão afirma que nessas áreas a circulação de pedestres na pista de rolamento poderá ser feita em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança ficar comprometida. FUNRIO, Policial Rodoviário Federal, 2009. É assegurado ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestres. Em relação aos pedestres e aos condutores de veículos não motorizados, é correto afirmar que, nos trechos urbanos de vias rurais e nas obras de arte a serem construídas, deverá ser previsto passeio destinado à circulação dos pedestres que deverão, nessas condições, usar o acostamento. Item errado. Nos trechos urbanos de vias rurais e nas obras de arte a serem construídas, deverá ser previsto passeio destinado à circulação dos pedestres que não deverão, nessas condições, usar o acostamento. Consuplan, Técnico de Segurança de Transportes, TRF 2017. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito. Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de 40 km por hora nas vias urbanas coletoras. Item correto. Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de 40 km por hora nas vias urbanas coletoras. FCC, Analista de Trânsito, DETRAN 2018. Em não havendo sinalização regulamentadora, as velocidades máxima e mínima em uma via caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias e locais, devem ser, respectivamente, 80 km por hora e 40 km por hora. Item errado. Conforme anexo 1 do CTB, a via caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias e locais, é a via arterial. A velocidade máxima para uma via arterial é de 60 km por hora. De acordo com o artigo 62, a velocidade mínima será de 30 km por hora. FUNESE, Assistente de Trânsito, DETRAN 2018. As vias abertas à circulação, de acordo com sua utilização, classificam-se em vias urbanas e vias rurais. Via local, via arterial e via de trânsito rápido são tipos de vias urbanas. Item correto. Conforme o artigo 60 do CTB, são vias urbanas as vias de trânsito rápido, as vias arteriais, as vias coletoras e as vias locais. FUNESE, Agente de Trânsito, DETRAN 2018.
A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito. Nas vias urbanas, onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de 40 km por hora nas vias coletoras, de 60 km por hora nas vias de trânsito rápido e de 50 km por hora nas vias arteriais. Item errado. CTB, artigo 61. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito. Parágrafo 1º. Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de: inciso 1, nas vias urbanas. Letra A, 80 km por hora nas vias de trânsito rápido. Letra B, 60 km por hora nas vias arteriais. Letra C, 40 km por hora nas vias coletoras. E letra D, 30 km por hora nas vias locais. IADES, analista legislativo, arquiteto, 2019. As vias são parte fundamental da infraestrutura de qualquer cidade. A respeito do disposto no Código de Trânsito brasileiro quanto a esses elementos infraestruturais, julgue as assertivas a seguir. As vias são superfícies por onde transitam veículos, pessoas e animais e são constituídas por dois elementos, a pista e a calçada. Item errado, CTB, artigo 2º, entre aspas. São vias terrestres, urbanas e rurais, as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as entradas e as rodovias, que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais. Observação: anexo 1 do CTB. Via é a superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, ilha e canteiro central. IADES, analista legislativo, arquiteto, 2019. Tanto as rodovias quanto as estradas são vias urbanas. Item errado. Conforme o anexo 1 do CTB, as estradas e rodovias são consideradas vias rurais. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio da sinalização de regulamentação. Porém, na ausência desta, o condutor transitando na via de trânsito rápido deve manter a velocidade máxima permitida de 80 km por hora. Item correto. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito. Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de 80 km por hora nas vias urbanas e nas vias de trânsito rápido. Artigo 61, parágrafo 1º, inciso 1, a linha A. FADESP, Guarda Municipal, Prefeitura de Mocajuba, 2019. Considere-se uma via urbana coletora com semáforos e sem sinalização de regulamentação da velocidade. A via tem uma pista de duas faixas de trânsito separadas por uma linha amarela simples contínua. A velocidade máxima permitida e o sentido de circulação nesta via são, respectivamente, 40 km por hora e duplo. Item correto. Se a via tem uma pista de apenas duas faixas de trânsito separadas por uma linha amarela simples, contínua, será a via pista simples com duplo sentido de circulação.
Sendo uma via coletora sem sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de 40 km por hora. Artigo 61, parágrafo 1º, inciso 1, a linha C. FGV, Agentes de Trânsito e Transporte, Prefeitura de Salvador, 2019. As velocidades máximas nas rodovias de pista dupla e nas vias urbanas de trânsito rápido, respectivamente, para uma caminhoneta, caso não haja sinalização regulamentadora, são 110 km por hora e 80 km por hora. Item correto, CTB, artigo 61. Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de: inciso 1, nas vias urbanas 80 km por hora, nas vias de trânsito rápido. Nas rodovias de pista dupla, 110 km por hora para automóveis, caminhonetas e motocicletas, 90 km por hora para os demais veículos. Nas rodovias de pista simples, 100 km por hora para automóveis, caminhonetas e motocicletas, 90 km por hora para os demais veículos. FGV, Agentes de Trânsito e Transporte, Prefeitura de Salvador, 2019. Analise a descrição a seguir de um tipo de via em um sistema rodoviário. Entre aspas, via caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, sem interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de pedestres em nível. Essa descrição caracteriza uma via do tipo arterial. Item errado, anexo 1 do CTB. Via de trânsito rápido, aquela caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, sem interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de pedestres em nível. FCC, Agente Estadual de Trânsito, DETRAN, 2019. As vias abertas à circulação, de acordo com a sua utilização, classificam-se em: as vias urbanas em via expressa, via arterial, via coletora e via secundária. As vias rurais em rodovia de pista simples e rodovia de pista dupla e estrada. Item errado, CTB, artigo 60. As vias abertas à circulação, de acordo com sua utilização, classificam-se em: inciso 1, vias urbanas, letra A, via de trânsito rápido, letra B, via arterial, letra C, via coletora e letra B, via local. Inciso 2, vias rurais, letra A, rodovias e letra B, estradas. FCC, Oficial Estadual de Trânsito, DETRAN, 2019. Onde não existe sinalização regulamentadora, a velocidade máxima nas vias urbanas será de 90 km por hora nas vias de trânsito rápido, 50 km por hora nas vias arteriais e 30 km por hora nas vias coletoras. Item errado, CTB, artigo 61. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito. Parágrafo 1º. Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de: inciso 1, nas vias urbanas. Letra A, 80 km por hora nas vias de trânsito rápido. Letra B, 60 km por hora nas vias arteriais. Letra C, 40 km por hora nas vias coletoras e letra D, 30 km por hora nas vias locais. FCC, Oficial Estadual de Trânsito, DETRAN, 2019. Respeitadas as condições operacionais de trânsito e da via, a velocidade mínima em uma via, que deve ser aplicada aos veículos que nela trafegam,
não possui nenhum tipo de regulamentação prevista no Código de Trânsito Brasileiro, CTB. Item errado. CTB, artigo 62. A velocidade mínima não poderá ser inferior à metade da velocidade máxima estabelecida, respeitadas as condições operacionais de trânsito e da via. CESP-SEBRASP, Técnico Especialista de Segurança, MPU 2015. Considerando a classificação dada pelo CTB às vias abertas à circulação e aos respectivos limites de velocidade, a velocidade máxima em estradas desprovidas de sinalização regulamentadora é de 110 km por hora para automóveis, de 90 km por hora para ônibus e de 80 km por hora para caminhões. Item errado. CTB. As vias abertas à circulação e aos respectivos limites de velocidade, artigos 60 e 61, a velocidade máxima em rodovias de pista dupla desprovidas de sinalização regulamentadora é de 110 km por hora para automóveis, caminhonetas e motocicletas e de 90 km por hora para os demais veículos. Se a rodovia for de pista simples, a velocidade máxima será de 100 km por hora para automóveis, caminhonetas e motocicletas e de 90 km por hora para os demais veículos. Se for estradas não sinalizadas, a velocidade máxima é de 60 km por hora, independentemente do tipo de veículo. CESP-SEBRASP, Policial Rodoviário Federal, 2004. Considere a seguinte situação hipotética. Joana conduzia a sua caminhoneta em uma rodovia de pista simples com condições normais de circulação em um trecho que não apresentava regulamentação de velocidade. Cuidadosa com a carga frágil que transportava, louças de porcelana, desenvolvia uma velocidade de 45 km por hora. Nessa situação, Joana transgrediu o estabelecido no CTB? Item correto. A questão nos remete à velocidade mínima. A velocidade mínima para essa via, no caso de caminhonetas, é de 50 km por hora. O fato de Joana estar transportando louças de porcelana não lhe dá o direito de estar a uma velocidade inferior à mínima, já que esse fato não tem nada a ver com o trânsito ou com as condições da via. Joana deverá obedecer ao CTB. Conclusão. Joana comete uma infração de trânsito, pois estava transitando a 45 km por hora, velocidade inferior à mínima permitida para rodovias de pista simples. CESP-SEBRASP, Policial Rodoviário Federal, 2004. O CTB define 4 tipos de vias urbanas e limites de velocidade diferentes para cada uma delas. As rodovias e estradas são consideradas vias rurais. Item correto, CTB, artigo 61, inciso 1. Define 4 tipos de vias urbanas e limites de velocidade diferentes para cada uma delas. Trânsito rápido, 80 km por hora. Arteriais, 60 km por hora. Coletoras, 40 km por hora. E locais, 30 km por hora. CESP-SEBRASP, Policial Rodoviário Federal, 2004. A velocidade máxima permitida para cada tipo de via, quando indicada por sinalização, poderá determinar velocidades superiores ou inferiores aos limites estabelecidos de acordo com as suas características técnicas e as condições de trânsito. Item correto. O CTB determina que todos os usuários observem os limites de velocidade por ele impostos. Observação: as velocidades são parâmetros a serem obedecidos e que o órgão de trânsito com circunscrição sobre a via goza de discricionariedade para regulamentar.
por meio de sinalização, velocidades superiores ou inferiores. CESP-Sebrasp, Policial Rodoviário Federal, 2019. Nas rodovias de pista dupla localizadas em vias rurais, a velocidade máxima permitida para automóveis, caminhonetas e motocicletas será a mesma. Item correto, CTB, artigo 61. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito. Parágrafo 1º. Nas vias rurais, nas rodovias de pista dupla, 110 km por hora para automóveis, caminhonetas e motocicletas, 90 km por hora para os demais veículos. Observação: estando ou não sinalizada, os 3 veículos citados, automóveis, caminhonetas e motocicletas, devem mesmo obedecer à mesma velocidade máxima regulamentada. FCC, Analista de Trânsito, DETRAN 2018. Entre outras atribuições, compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição, comunicar ao órgão executivo de trânsito da União a suspensão e a cassação do direito de dirigir e o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação e implantar, manter e operar sistemas de estacionamento rotativo pago nas vias. Item errado. A primeira competência é, de fato, dos órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal comunicar ao órgão executivo de trânsito da União a suspensão e a cassação do direito de dirigir e o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação, CTB, artigo 22, inciso 8. Mas implantar, manter e operar sistema de estacionamento rotativo pago nas vias é competência dos órgãos executivos de trânsito dos municípios, CTB, artigo 24, inciso 10. FCC, Assistente de Trânsito, DETRAN 2018. Considere: 1. Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. 2. Juntas Administrativas de Recursos de Infrações, JARI. 3. Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN. 4. Conselho Estadual de Trânsito, CETRAN. 5. Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN. 6. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT. 7. Departamento de Estradas de Rodagem, DER. São órgãos normativos e consultivos pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito, os que constam apenas em 1, 2, 4 e 5. Item errado. São órgãos normativos e consultivos pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito, Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, e Conselho Estadual de Trânsito, CETRAN, itens 1 e 4 apenas. FUNESC, Analista de Trânsito, DETRAN 2018. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição, vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para a circulação desses veículos e arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas. Item errado. A assertiva cita as atribuições dos órgãos executivos municipais de trânsito e dos executivos rodoviários, CTB, artigo 21, incisos 7 e 14. FUNESC, Analista de Trânsito, DETRAN 2018. Compete ao CONTRAN
estabelecer e normatizar os procedimentos para a aplicação das multas por infrações, a arrecadação e o repasse dos valores arrecadados. Item correto, entre aspas. Estabelecer e normatizar os procedimentos para a aplicação das multas por infrações, a arrecadação e o repasse dos valores arrecadados é uma das competências do CONTRAN. CTB, artigo 12, inciso 8. FUNESC, Vistoriador, DETRAN 2018. Compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRAN, e ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal, CONTRANDIF, normatizar os procedimentos sobre aprendizagem, habilitação e expedição de documentos de condutores e registro e licenciamento de veículos e dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito no âmbito da União, dos Estados e do Distrito Federal. Item errado. As duas competências citadas não são do CETRAN e do CONTRANDIF, e sim do CONTRAN. CTB, artigo 12, 10 e 14. FUNESC, Vistoriador, DETRAN 2018. Compete às juntas administrativas de recursos de infração, JARI, encaminhar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações sobre problemas observados nas autuações e apontados em recursos e que se repitam sistematicamente. Item correto, são as JARIas competentes para encaminhar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações sobre problemas observados nas autuações e apontados em recursos e que se repitam sistematicamente. CTB, artigo 17, inciso 3. FUNESC, Vistoriador, DETRAN 2018. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios, no âmbito de sua circunscrição, credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de veículos, escolta e transporte de carga indivisível, e conceder autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal. Item correto. Na assertiva em tela, temos duas competências dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios, no âmbito de sua circunscrição. FADESP, Agente de Fiscalização de Trânsito, DETRAN 2019. Embora o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, e todo o arcabouço jurídico que abrange o Sistema Nacional de Trânsito seja consistente, caso ocorram situações imprevistas, a atribuição de estudar os casos omissos na legislação de trânsito e submetê-los, com proposta de solução, ao Ministério ou órgão coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito, cabe ao CONTRAN. Item errado. É competência do órgão máximo executivo de trânsito da União, entre aspas, estudar os casos omissos na legislação de trânsito e submetê-los, com proposta de solução, ao Ministério ou órgão coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito, CTB, artigo 19, inciso 27. FADESP, Agente de Fiscalização de Trânsito, DETRAN 2019. Compete às juntas administrativas de recursos de infrações, JARI, julgar os recursos interpostos pelos infratores. Julgar os recursos interpostos contra decisões da JARI é uma competência do CETRAN. Item correto, CTB, artigo 14. Compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRAN,
e ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal, CONTRANDIF, inciso 5, julgar os recursos interpostos contra decisões. A linha A, das JARI, a linha B, dos órgãos e entidades executivos estaduais, nos casos de inaptidão permanente constatados nos exames de aptidão física, mental ou psicológica. No CEP, Guarda Municipal, Prefeitura de Teresina, 2019. Em relação às disposições preliminares do Código de Trânsito Brasileiro, julgue os itens a seguir. Para os efeitos do referido código, não são consideradas vias terrestres as praias abertas à circulação pública, as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas e as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo. Item errado. Para os efeitos do CTB, são consideradas vias terrestres as praias abertas à circulação pública, as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas e as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo. CTB, artigo 2º, parágrafo único. No CEP, Guarda Municipal, Prefeitura de Teresina, 2019. Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em suas ações à defesa da vida, nela incluída a preservação da saúde e do meio ambiente. Item correto. CTB, artigo 1º, parágrafo 5º. Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em suas ações à defesa da vida, nela incluída a preservação da saúde e do meio ambiente. No CEP, Guarda Municipal, Prefeitura de Teresina, 2019. O trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito. Item correto. CTB, artigo 1º, parágrafo 2º. O trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito. No CEP, Guarda Municipal, Prefeitura de Teresina, 2019. Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, subjetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro. Item errado. CTB, artigo 1º, parágrafo 3º. Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro. No CEP, Guarda Municipal, Prefeitura de Teresina, 2019. As disposições do Código são aplicáveis a qualquer veículo, bem como aos proprietários, condutores dos veículos nacionais ou estrangeiros e às pessoas nele expressamente mencionadas. Item correto. CTB, artigo 3º. As disposições deste Código são aplicáveis a qualquer veículo,
bem como aos proprietários, condutores dos veículos nacionais ou estrangeiros e às pessoas nele expressamente mencionadas. Instituto Excelência Motorista SAMU, Prefeitura de Canoinhas, 2019. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o artigo 12, compete ao CONTRAN estabelecer as normas regulamentares referidas neste Código e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito. Item correto, artigo 12, compete ao CONTRAN 1. Estabelecer as normas regulamentares referidas neste Código e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito. Instituto Excelência Motorista SAMU, Prefeitura de Canoinhas, 2019. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, artigo 12, compete ao CONTRAN estabelecer e normatizar os procedimentos para a aplicação das multas por infrações, a arrecadação e o repasse dos valores arrecadados. Item correto, artigo 12, compete ao CONTRAN. 8. Estabelecer e normatizar os procedimentos para a aplicação das multas por infrações, a arrecadação e o repasse dos valores arrecadados. INAS do Pará, motorista, Core, 2019. São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito com vista à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação para o trânsito, e fiscalizar seu cumprimento e implantar medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito. Item errado. Implementar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito não é objetivo básico do Sistema Nacional de Trânsito, e sim competência dos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios no âmbito de sua circunscrição. FADESP, Guarda Municipal, Prefeitura de Mocajuba, 2019. As câmaras temáticas desempenham um papel importante no sistema de trânsito. São órgãos técnicos formados por especialistas da área que têm como objetivo estudar, pesquisar, elaborar alternativas e fornecer embasamento técnico sobre assuntos específicos. As câmaras temáticas estão vinculadas ao DENATRAN. Item errado, CTB, artigo 13. As câmaras temáticas, órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN, são integradas por especialistas e têm como objetivo estudar e oferecer sugestões e embasamento técnico sobre assuntos específicos para decisões daquele colegiado. No CEP, Guarda Municipal, Prefeitura de Teresina, 2019. Sobre o Sistema Nacional de Trânsito, julgue os itens a seguir. As guardas municipais, a Polícia Rodoviária Federal e as polícias civis e militares dos estados integram o Sistema Nacional de Trânsito. Item errado. O artigo 7º do CTB traz o rol de órgãos e entidades que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, e as guardas municipais e as polícias civis não estão presentes nesse rol. FGV, Agentes de Trânsito e Transporte, Prefeitura de Salvador, 2019. Com relação ao Sistema Nacional de Trânsito, é correto afirmar que o Conselho Nacional de Trânsito é o coordenador do sistema e órgão máximo normativo e consultivo. Item correto. CTB, artigo 7º, compõe o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e entidades. 1.
o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, coordenador do sistema e órgão máximo normativo e consultivo. FGV, Agentes de Trânsito e Transporte, Prefeitura de Salvador, 2019. Com relação ao Sistema Nacional de Trânsito, é correto afirmar que o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação de Motoristas Infratores é competência dos órgãos e entidades executivos do trânsito dos municípios. Item errado, CTB, artigo 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição. 8. Comunicar ao órgão executivo de trânsito da União a suspensão e a cassação do direito de dirigir e o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação. FGV, Agentes de Trânsito e Transporte, Prefeitura de Salvador, 2019. Com relação ao Sistema Nacional de Trânsito, é correto afirmar que os órgãos colegiados responsáveis pelo julgamento dos recursos interpostos contra penalidades de trânsito são conhecidos como CETRAN, Conselhos Estaduais de Trânsito. Item errado, CTB, artigo 16. Junto a cada órgão ou entidade executivos de trânsito ou rodoviário, funcionarão juntas administrativas de recursos de infrações, JARI, órgãos colegiados responsáveis pelo julgamento dos recursos interpostos contra penalidades por eles impostas. FGV, Guarda Civil Municipal, Prefeitura de Salvador, 2019. O Sistema Nacional de Trânsito é composto por diferentes órgãos e entidades, que possuem competências diversas. É correto afirmar que implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário é uma competência dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios. Item correto, CTB, artigo 24, 3. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios, no âmbito de sua circunscrição, implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário. FCC, Oficial Estadual de Trânsito, DETRAN, 2019. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRAN, e ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal, CONTRANDIF, estimular e orientar a execução de campanhas educativas de trânsito. Item correto, CTB, artigo 14, inciso 4. Compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRAN, e ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal, CONTRANDIF, estimular e orientar a execução de campanhas educativas de trânsito. CESP-SEBRASP, Policial Rodoviário Federal, 2019. Com relação ao Sistema Nacional de Trânsito, julgue os seguintes itens. O CONTRAN é o órgão máximo executivo de trânsito da União, cabendo a coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito ao Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN. Item errado. O Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, é o órgão máximo executivo de trânsito da União, cabendo a coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito ao CONTRAN. CESP, Policial Rodoviário Federal, 2019. A Polícia Rodoviária Federal integra o Sistema Nacional de Trânsito, competindo-lhe, no âmbito das rodovias e estradas federais, implementar as medidas da Política Nacional de Segurança e Educação de Trânsito,
Item correto. Código de Trânsito Brasileiro, Lei número 9.503 de 97, artigo 20, inciso 8. Compete à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias e estradas federais, implementar as medidas da Política Nacional de Segurança e Educação de Trânsito, Consulplan Técnico Judiciário TRF 2017, sobre as normas gerais de circulação e conduta presentes no CTB, é correto afirmar que, respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidos no CTB, em ordem decrescente, os veículos de menor porte serão sempre responsáveis pela segurança dos maiores, os não motorizados pelos motorizados e juntos pela incolumidade dos pedestres. Item errado, CTB, artigo 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. Parágrafo 2º. Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e juntos pela incolumidade dos pedestres. Consulplan Técnico Judiciário, TRF, 2017. Sobre as normas gerais de circulação e conduta presentes no CTB, é correto afirmar que os veículos mais lentos, quando em fila, deverão manter proximidade suficiente entre si para não permitir que veículos que os ultrapassem possam se intercalar na fila, pois, nestes casos, a ultrapassagem não é permitida. Item errado, CTB, artigo 30, parágrafo único. Os veículos mais lentos, quando em fila, deverão manter distância suficiente entre si para permitir que veículos que os ultrapassem possam se intercalar na fila com segurança. FUNRIO, Policial Rodoviário Federal, 2009. É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestres. Em relação aos pedestres e aos condutores de veículos não motorizados, é correto afirmar que o ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipara-se ao pedestre em direitos e deveres. Item correto. Conforme CTB, artigo 68, parágrafo 1º, o ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipara-se ao pedestre em direitos e deveres. CESP-CEBRASP, Policial Rodoviário Federal, 2008. Julgue os itens subsequentes com respeito ao SNT. Os órgãos e entidades componentes do SNT respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro. Item correto, CTB, artigo 1º, parágrafo 3º. Os órgãos e entidades pertencentes ao SNT respondem objetivamente por danos causados por ação e omissão de seus agentes. Observação: o CTB não cita nada a respeito de ser ou não independente de dolo ou culpa. CESP-CEBRASP, Policial Rodoviário Federal, 2008. O SNT é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia,
operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades. Item correto. Esse é o conceito de Sistema Nacional de Trânsito presente no artigo 5º do CTB. CESP-SEBRASP, Policial Rodoviário Federal, 2008. Compõe o SNT, o CONTRAN, os Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRAN, e o Conselho de Trânsito do Distrito Federal, CONTRANDIF, os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, a PRF, as polícias militares dos Estados e do Distrito Federal e as juntas administrativas de recursos de infrações. Item correto, CONTRAN, ok? CETRAN e CONTRANDIF, ok? Órgãos e entidades executivos de trânsito da União, Estados, Distrito Federal e municípios, ok? Órgãos e entidades executivos rodoviários da União, Estados, Distrito Federal e municípios, ok? PRF, ok? Polícias militares dos Estados e do Distrito Federal, ok? E juntas administrativas de recursos de infrações, ok? CESP-SEBRASP, Policial Rodoviário Federal, 2008. As câmaras temáticas, órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN, são integradas por especialistas e têm como objetivo estudar e oferecer sugestões e embasamento técnico sobre assuntos específicos para decisões daquele colegiado. Item correto, CTB, artigo 13. As câmaras temáticas são órgãos técnicos criados pelo CONTRAN, integradas por especialistas e têm como objetivo estudar e oferecer sugestões e embasamento técnico sobre assuntos específicos para decisões daquele colegiado. CESP-SEBRASP, Policial Rodoviário Federal, 2013. Com base na legislação da PRF, julgue os itens que se seguem. Compete à PRF o patrulhamento das rodovias federais privatizadas, mesmo tendo havido, com o processo de concessão, a transferência a particulares das atividades administrativas referentes aos trechos terceirizados. Item correto, CTB, artigo 20, inciso 2º. Compete ao PRF, no âmbito das rodovias e estradas federais, realizar o patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas com a segurança pública, com o objetivo de preservar a ordem, incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros. Observação: as rodovias federais, com ou sem concessão, terão sempre a PRF fiscalizando a via. Se a rodovia não é concedida, a atuação da PRF e do DENIT, cada um com suas competências. Se a rodovia é concedida, o DENIT não atua mais e entra a concessionária, que no caso é a ANTT. A PRF continua seu trabalho normalmente. E aí, acertou ou errou? Deixe um comentário que eu vou te responder.